Bom, então sejam bem-vindos a esta nossa oitava aula, né, do curso de Filosofia Medieval do curso de Teologia para Leigos do Instituto São João Crisóstomo, né? Eu me chamo Cleibson Américo e estamos aqui para dar continuidade, né? Quem não viu as aulas precedentes, vá lá aí, né, nas aulas que estão gravadas e veja, né, para não chegar aqui voando, né, e não conseguir acompanhar. Hoje nós vamos continuar o que nós já estávamos falando na aula passada, que é sobre Santo Agostinho de Hipona, o grande Agostinho de Hipona, né? Santo Agostinho. Só para recordar algumas poucas coisas, a gente viu que Santo Agostinho, ele é um filósofo africano, ele nasce em Tagaste, né, que fica no norte da África. Depois tem toda uma trajetória intelectual, né, de busca, né, de formação, sobretudo na área da retórica. Né? Eu falei que ele era muito dessa área da retórica, da dialética, é, da, da especulação. Né? Então depois ele, de Tagaste, né, quando já jovem, vai estudar em Roma, depois em Milão, né, enfim. E se torna professor, né, dessa área de retórica e dialética. E vai ter uma trajetória que é uma verdadeira busca intelectual. Né? Passa por correntes de pensamento platônica, neoplatônica, maniqueísta. Né? Tem muitos diálogos, né, com os filósofos, né, neoplatônicos, né, da escola neoplatônica. Absorve muita coisa, outras não, enfim. Né? E Agostinho ele tem uma busca itinerante, constante, em que ele vai em busca do objetivo maior dele, que é a verdade. O que Agostinho está querendo descobrir, gente, é a verdade. E é daqui que nós vamos partir. Santo Agostinho de Hipona era um homem apaixonado pela verdade. É, nós também chamamos ele de Agostinho de Hipona porque ele morre, né, na cidade de Hipona, onde ele foi bispo. Né, ele foi bispo de Hipona, certo? Que é uma cidade que hoje já não se chama mais Hipona, né? É uma cidade que foi islamizada e hoje já não se chama mais Hipona. Agostinho, dos filósofos patrísticos latinos, ele é o maior. Porque a gente já viu que a filosofia patrística, melhor, antes disso, a filosofia medieval se divide em dois momentos. A medieval, em dois momentos. A filosofia patrística e a escolástica. E a patrística, por sua vez, também se divide em dois momentos. A patrística grega e a patrística latina. A gente já viu a patrística grega, né? Aí falamos lá um pouco de São Justino, de São Clemente de Alexandria, né? E falamos também dos padres capadócios, né? O São Basílio Magno, São Gregório Nazianzeno, São Gregório de Nissa, né? Enfim. E da patrística latina, gente, o maior nome é Santo Agostinho, viu? Agostinho, ele é o grande nome da patrística latina. Que também a gente coloca Santo Agostinho, juntamente com Santo Tomás, como os dois maiores filósofos medievais. Agostinho é o maior representante da patrística latina, ou melhor, da patrística como um todo, ele também é o maior, né? Ele é o maior não só da latina, mas da patrística como um todo, né? Quando se considera a filosofia patrística ou teologia patrística como um todo, né, considerando a lei do século II ao século VIII, né, que é o tempo da, da patrística, né, da filosofia ou teologia patrística do século II até o século VIII. Então, considerando esse todo, Agostinho ele é o maior nome. Né? Então, ele é o maior nome da patrística como um todo e também da patrística latina. Da patrística grega, talvez o maior nome seja São Basílio Magno. Né? Então, dos filósofos medievais, né, porque a nossa disciplina é de filosofia medieval, Agostinho é o primeiro grandíssimo nome, assim, é o maior nome, é Santo Agostinho, e depois nós vamos ver, quando formos ver a filosofia escolástica, Santo Tomás de Aquino. São os dois grandes nomes, né, do período medieval, é Agostinho e Tomás.
A influência de Agostinho, né, não precisa dizer que é até hoje, né? A influência que nós temos, isso na própria cultura, né? Não só na religião, mas na própria cultura. A influência que nós temos de Santo Agostinho é um negócio gigantesco, né? E isso tanto em termos de cristianismo como em termos de não cristianismo, né? De filosofia acadêmica mesmo, né? Nós temos uma grande influência, né? De Santo Agostinho, né? Tanto que nas universidades sempre, né, se fala e ainda vai se falar de Santo Agostinho e Santo Tomás, independentemente se a pessoa é cristã ou não cristã. Agostinho é um nome que obrigatoriamente tem que ser citado. Obrigatoriamente tem que ser citado quando o assunto é, por exemplo, liberdade humana, que o primeiro tratado, né, o primeiro tratado literário mesmo, né, sobre a liberdade humana é de Santo Agostinho. Então ele tem uma importância assim, não só para a igreja, mas para a literatura universal, para o conhecimento universal. Ele tem uma importância muito significativa. Deixa eu só fechar aqui uma janela. Aqui começou a chover. Entende, Henrique? E o Aldo tá por aí, né, Aldo? Chegou. Boa noite, Aldo. Cadê você, Aldo? Olha aí tá certo. Bom, então, gente, veja, Agostinho de Hipona, ele era um homem apaixonado pela verdade. É o que nós falávamos, ele é um homem apaixonado pela verdade. A grande sede de Santo Agostinho é procurar a verdade. Ele quer encontrar a verdade, custe o que custar. Uma verdade que satisfaça o coração dele, que satisfaça as inquietações dele, que traga resposta para muitas indagações que ele tinha. Uma das indagações importantes que Agostinho tinha era em relação à origem de tudo. Era uma das importantes indagações que ele tinha, assim, um dos importantes questionamentos. Era acerca da origem de tudo, como tudo se originou, né? Como é que tudo que está aí existe. Porque até então já tinha as explicações gregas, né, platônicas, aristotélicas, né, como por exemplo Platão quando dizia que a matéria ela é eterna e houve um demiurgo, né, que seria um tipo de divindade, modelador apenas, artífice, que pegou a matéria já existente, né, e começou a modelar para dar formas aos seres e tal. Mas para Agostinho isso não explicava muito bem. Porque para Agostinho tem essa divindade, digamos que se tem essa divindade modeladora, né, esse demiurgo. Mas e a matéria? Como foi que a matéria surgiu para que ele pudesse fazer uso dela, né? Então tinha coisa que para Agostinho ainda não se explicava muito bem. Aí até mesmo a ideia aristotélica, né, do motor imóvel, né? Aristóteles pensa a divindade como um motor imóvel, um ser absoluto, né, que tem atributos muito importantes, né, que Aristóteles fala acerca do divino, que Santo Tomás inclusive vai aproveitar muita coisa disso aí. Mas ainda assim não explicava muito bem um criador. Porque uma coisa que a gente tem que perceber, gente, é que os filósofos antigos, né, antes de Agostinho, todos eles estão ali tentando entender a origem de tudo e até formulam ideias acerca da divindade, acerca do Deus, de algum tipo de Deus, enfim, né? Mas em nenhum deles há essa ideia de um Deus criador, certo? Não há. Para os gregos não tem essa ideia de um Deus criador. Porque uma das doutrinas presentes no mundo grego era da eternidade da matéria. A eternidade da matéria e as divindades primordiais começaram a modelar ali, a dar forma aos seres e tal, mas elas não criaram essa matéria primordial. Entende? Então, como não se tinha essa ideia de um Deus criador, não se conseguia explicar como foi que essa matéria informe, caótica surgiu. E isso era um dos grandes questionamentos de Santo Agostinho. Era como foi que essa matéria surgiu? Como foi que tudo surgiu? É quando, né, Agostinho, depois de passear, né, por tantas doutrinas, ele chega no cristianismo. Quando começa o processo de conversão dele, ele já adulto, né, mais de 30 anos, ele já adulto começa a se converter e é no cristianismo, sobretudo no cristianismo católico, que era o que havia na verdade, né?
é no cristianismo católico que ele vai encontrar as respostas que ele queria, né? E sobretudo nas Sagradas Escrituras. Lá ele começa a encontrar muitas respostas que ele pretendia, que ele buscava. É lá, né? E para essa busca acerca da criação, por exemplo, Agostinho vai chamar a criação divina de uma criação a partir do nada. Agostinho diz assim, olha, só dá para entender, né, como é que tudo existe e por que tudo existe se admitir que tudo foi criado do nada. Porque só pode haver um Deus criador, não é, e o mundo criado se ele criou tudo a partir do nada. Porque se ele fez a partir do que já havia, então quem fez o que já havia foi outro, não ele. Então tudo só se explica aí como uma criação, e uma criação feita a partir do nada. Então Agostinho ele tem essa definição. A criação ela é feita a partir do nada, que chama isso de uma criação ex nihilo. Uma criação ex nihilo. Nihilo. A criação, Josiane, Jéssica, Marlene, é uma criação ex nihilo, ou seja, é uma criação a partir do nada. Embora, né, Parmênides, que é um filósofo grego antigo, né, pré-socrático, né, o Aldo conhece bem, o Felipe, né, o Parmênides dizia que ex nihilo nihil fit, ex nihilo nihil fit, do nada nada se faz, do nada nada sai. Veja, vamos pensar aqui nesse contraste, né? Certo, Sayonara, bem-vinda, Sayonara. A Sayonara tá indo corre-corre dela também, né? Veja, o Parmênides, que era um filósofo pagão, gente, quando está teorizando ali acerca da ideia do ser, a ideia, né, do divino, né, enfim, e do ser que é, né, que se difere do não ser que não é, aquela coisa toda, né? Então o Parmênides diz que tudo é ser, né? E o não ser não existe porque não é, né? O não ser é aquilo que não é. E, e o não ser não pode nem ser dito e nem ser pensado, não se pode nem definir o não ser, porque ele simplesmente não é. E se você usa qualquer imagem para falar do não ser, você vai ter que usar a partir de uma coisa que é. Então você não pode usar o ser para definir o não ser. O não ser é o não é o não ser, né? Essa é a expressão de Parmênides, é o não ser. E do não ser, ou seja, do não existente, né? Não pode vir nada. Parmênides já diz, do não ser não pode. É por isso que os gregos rejeitam essa ideia de criação, porque também eles não têm a ideia de um Deus criador, né? Tinha a ideia politeísta dos deuses, mas não tem a ideia do Deus criador. Os deuses gregos ou os deuses pagãos, os deuses mitológicos, eles não eram deuses criadores, gente. Eram divindades primordiais que estavam lá, né, tentando dar ordem ao caos, mas não eram divindades que criaram tudo a partir do nada. Eles não têm essa ideia. Então Parmênides ele está pensando isso, né? Que não é possível que do nada surja tudo. Porque se o nada seria esse não ser, né? Como é que o ser vai surgir do não ser? Não dá. Aí isso não se resolvia. Não é? Isso não se resolvia. Era uma discussão que não se resolvia. Até que Agostinho vai achar uma solução para isto. E a solução que Agostinho vai achar é pensando numa criação ex nihilo. Ou seja, uma criação do nada. E só se pode falar de uma criação do nada falando de um Deus criador. Porque se coloca um Deus modelador, um Deus artífice, um Deus apenas ordenador, não dá para explicar tudo que está aí. Então o Deus cristão, né, ele é um Deus que cria a partir do nada. A palavra nihil quer dizer nada, né? Do nada, ex nihil, do nada. Ele cria tudo do nada. A partir, né, do não existente, ele cria tudo. Que isso aí é uma coisa assim estupenda, né? Porque se você parar para pensar direitinho, né, como foi que Deus tirou tudo isso que está aí do nada, né?
É uma ideia muito sofisticada, não é? Porque essa ideia da eternidade. Porque ele criou tudo do nada, mas ele próprio não vem do nada. Ele já existia desde sempre. Exatamente. Exatamente isso. Ele. Diga Ô, aí. professor, na mitologia grega, Zeus não era o criador do homem. Não. Eles não têm essa ideia. O Zeus era o deus que mandava nos outros deuses. Porque eu li num livro que Zeus seria o Deus que criou o homem, e mandava nos outros deuses tudinho. Porque ele teria ganhado uma primazia em cima do pai, né, em Sim. questão do pai dele, e ele seria o criador do homem. Tem, pronto, na mitologia grega, na egípcia e tal, em outras tem essa ideia de um deus criador do homem, mas não um deus criador de tudo. Ah, é. Isso é Porque, verdade. porque cada divindade criou uma coisa. Então uma divindade É. criou a terra, outra as estrelas, e outra o homem. Mas não tem essa que criou tudo. Compreende? E antes de Zeus já haviam outros deuses primordiais. Né? Zeus já é uma geração de deuses. Né? Ele vai ganhando um protagonismo e se torna o deus dos deuses. Mas antes dele já havia outras divindades. Então não tem essa ideia assim, né? O que se pensa é de um caos primordial, né? Onde havia, né, alguns deuses primordiais, mas essa ideia de um Deus criador, isso é tipo do judeu-cristianismo mesmo, né? Entende? E tipo, Professor, olha, o senhor falando aí, eu pensando aqui. Não sei, eu sei que não está dentro do que o senhor está falando, mas qual é o nome dele? Esqueci o nome do cara agora. O que protestou a Igreja Católica? Como é o nome dele que me fugiu? o Lutero, Sim, Lutero. Martim Lutero, ele se espelhou nos estudos de Santo Agostinho para poder fazer aquela confusão toda, foi? O senhor sim, tem olha, conhecimento? é pouco, né? O Lutero ele se inspira pouco. Quem se inspira mais em Santo Agostinho é Calvino, é João Calvino. A gente vai falar ainda um pouquinho, talvez, um pouquinho sobre ele, né? O Calvino, que foi um outro, né, o segundo outro grande reformador, é o João Calvino, né, fundador do calvinismo e todas as correntes que surgem do calvinismo, presbiterianismo e todas essas igrejas que surgem daí. O Calvino, de fato, ele lia muito Santo Agostinho. Ele conhecia muito Santo Agostinho. Agora, ele começa a dar uma interpretação errada a Santo Agostinho. O problema foi esse. A interpretação equivocada que ele deu de Santo Agostinho. E, por exemplo, a principal interpretação errada que ele deu de Santo Agostinho foi quando Santo Agostinho fala no livre-arbítrio, naquela obra O Livre-Arbítrio, quando ele fala da presciência divina. Santo Agostinho fala da presciência, que é um atributo divino. Ou seja, Deus ele sabe previamente de tudo, isso é chamado de presciência. Deus ele sabe previamente de tudo porque ele é onisciente. Né? E se ele não soubesse, ele não era onisciente. Né? Se tivesse alguma coisa que Deus não soubesse do que acontecer, do que vai acontecer até o final de toda a história humana, se tem alguma coisa que Deus não sabe, Deus não é onisciente. Agora, quando você admite que ele é onisciente, ele tem que saber de tudo. E inclusive quem vai ser salvo e quem não vai ser salvo. Aí veja, Santo Agostinho diz isso, né? Que a presciência divina é absoluta, Deus sabe de tudo. Então Deus já sabe quem vai ser salvo e quem não vai ser salvo. Entendem? Só que quando Deus ele sabe, e é o que Agostinho diz, né? Quando Deus ele sabe de tudo o que acontece, do que aconteceu, do que vai acontecer ainda, isso não está anulando a liberdade humana. Isso não está forçando o ser humano a tomar tais atitudes. Porque Deus sabe o que o homem na sua liberdade vai fazer. Mas a presciência, ela não força e não interfere no livre-arbítrio. Que é aí onde está o equívoco do João Calvino. Porque ele diz assim, ó, se Deus sabe de tudo, se Deus é onisciente, Deus sabe então quem vai se salvar, quem não vai se salvar. Então quem vai se salvar, o que quer que faça, não vai perder a salvação. E quem não vai, pode fazer o que for, não vai. Aí é onde formula a doutrina da predestinação universal. Que dessa leitura errada de Santo Agostinho, ele cria essa doutrina da predestinação. Há aqueles que já estão predestinados a ser salvos e aqueles que já estão predestinados a serem condenados.
Isso ele também pega um pouquinho, né, de alguns trechos de São Paulo, né, da Carta aos Romanos, e também faz interpretação equivocada. E formula essa, né, maledita dessa doutrina da predestinação universal. Aí com isso, quem está salvo tá. Quem não está, não tem o que você fazer. Você não está e acabou essa história. Não é? Aí veja, isso aí é um problema muito grande. Então se você tá, Felipe, se você tá ali, você pode fazer o que for de errado, você tá. Né? E se você, Henrique, André, né, a Fabiana, a Graça, né, se você não tá, você pode se esforçar até o último dia da sua vida. Você não vai porque você não está de jeito nenhum. Só que isso, o Calvino não percebeu isso, isso atribui muitos defeitos a Deus, quando você pensa dessa forma. Você tem que colocar vários defeitos em Deus, quando você pensa a doutrina da predestinação universal. E aqui eu queria até lançar para vocês, né? O que é que vocês acham que de atributos, né, distorcidos a gente tem que atribuir a Deus quando se pensa a doutrina da predestinação universal? O que é que vocês conseguiriam entender disso aí? Eu acho assim, que ele já foi de encontro assim, contra, né, a própria palavra, né? Quando Jesus diz para buscar o caminho estreito, porque larga é o caminho que leva, né? Então Jesus aí está dizendo que a salvação a gente tem que buscar, né? Não é que um está predestinado a ser salvo, aí ele já foi, aí ele já pegou essa parte aí, amassou e jogou fora da Bíblia, né? O próprio livre-arbítrio já diz isso também, né? Você decide se você quer seguir a Deus, se você escolhe estar com Deus, caminhar junto com Ele, ou se você escolhe dar as costas a isso. Então, o livre-arbítrio também ele já fala, já diz isso para a gente, né? Então, na Bíblia tem muita parte onde Jesus ele fala, eu sou o caminho. Então, ele já depois, tantos anos depois, aí ele vem e diz para a gente, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chega ao Pai senão por mim. Então, você está dizendo isso, qualquer pessoa que seguir ele terá o direito à salvação, né? Então, não está com o nome lá escrito, então, isso aí já mostra que a gente pode chegar lá, né? O nome da gente vai ser escrito depois. Diz, Sayonara. Boa noite, gente. Essa questão, assim, sempre me pegou, porque no Salmo 139 diz que Deus sabia de todos os nossos dias antes que chegasse o primeiro, né? Os nossos dias já estavam calculados. E todas as ações eram escritas no livro da vida. E aí a gente pensa assim, como é que eu tenho livre-arbítrio se já antes de eu nascer já está tudo determinado? É complexo, não que eu não acredite, eu acredito nisso, mas a gente fica pensando assim, como é essa questão do livre-arbítrio, né? Sim. Porque o fato de Deus conhecer, é o que Agostinho diz, né? O fato de Deus conhecer previamente, isso não anula. Deus só sabe o que você vai fazer, livremente você vai fazer, não é? E isso não anula de modo algum a liberdade humana, que para o Calvino anulava. O fato de Deus saber anula, não é? E aí onde é que está esse grande equívoco? E vejam, uma das coisas, gente, que você tem que colocar uma ideia errada em Deus, por exemplo, é quando você admite essa doutrina, você vai ter que dizer que Deus ele é seletivo, que ele já predestinou uns para salvação, outros para condenação. E se Deus predestinou uns para condenação, para que danado criou a pessoa? Então que prazer teria Deus de criar só para depois condenar? Né? Então veja que você começa a ter que colocar uns erros gravíssimos em Deus. Né? E sem contar assim, tipo, qual o critério, né, que Deus teria para criar uns já para serem salvos e criar uns para serem condenados? Então você tem que ver uma injustiça da parte de Deus. Né? Você tem que admitir que Deus ele é injusto. Isso aí. Isso entre outras coisas tantas, né? Diz, André. Tá assim o áudio. Isso que o senhor falou é bem profundo, porque mexe com a questão da matéria, da pré-existência dessa salvação, né? E de uma eleição particular, né? Essa questão de Deus escolhe alguns, como se Deus tivesse escolher alguns, bom, se for da vontade dele, né? Porque ele criou tudo, mas isso cria problemas teológicos importantes, porque mexe com a questão da graça,
mexe com a questão da justiça divina, mexe com a questão da responsabilidade moral. Se eu já estou eleito, que responsabilidade eu preciso ter a mais? Né? Por aí. E por aí vai, o buraco é fundo. É complicado. E você, Fabiana, que você tá de bebê aí, não é? Consegue falar qualquer coisa? Oi, boa noite, consigo sim. É porque como eu cheguei agora, eu ainda estou me inteirando ainda do conteúdo, não é? Peço até desculpas pelo horário, que hoje realmente eu esqueci de pedir para que o telefone me ajudasse a lembrar do horário. Aí eu vou ficar nesse primeiro momento só realmente observando, ouvindo, né, vocês, e aí vou interagir sim mais à frente. Tá bem, parabéns aí pelo bebê, viu? Obrigada. Bom, então, gente, então ali, aí cria-se esse problema a partir de uma leitura errada, distorcida da ideia de Santo Agostinho. Né? Então essa doutrina, essa doutrina da predestinação universal, ela ainda faz parte, né, da tradição calvinista, né? E dos ramos, tipo, o presbiterianismo ainda pensa isso. Hoje em dia, inclusive, né? Veio mais ou menos dessa forma, né? Aí veja, um sinal, aí como é que a pessoa vai saber se é predestinado? Porque tipo, Deus predestinou uns para salvação, outros para danação eterna. Aí a pessoa se pergunta assim, como é que eu vou saber que eu sou eleito ou, né, eu sou um desgraçado mesmo? Como é que a pessoa vai saber disso aí? Aí o Calvino vai pensar que o sinal, né, ou alguns dos sinais que Deus vai dando, né, na sua vida cotidiana, você vai percebendo se você é ou não eleito. Que é, tipo, a prosperidade. Se você é uma pessoa bem de vida, bem sucedida, né, você é uma pessoa que não sofre neste mundo, né, assim, quando vista material, se é uma pessoa que tem uma vida feliz, estável, tranquila, logo isso já é um sinal da sua felicidade eterna. Então, se você é um homem bem de vida, isso é sinal que você vai ser bem de vida na eternidade. Agora, meu filho, se você é uma pessoa que aqui nesse mundo já está sofrendo, isso é só o comecinho das dores. Isso é só o princípio das dores. Você vai se preparando, que a tendência é piorar. Isso é um prato cheio para os espíritas, né? Então... Eu já vi que eu não vou estar salvo, não, se eu estivesse nessa igreja deles, né? Então, olha, não teve o que fazer, né? Então, para eles... E é daí, gente, que vai surgir a tal da teologia da prosperidade. É dessa noção de que quanto mais próspero você for, mais sinal de eleito você é. E isso traz um problema muito grande, né? Quando você recorda que lá no Sermão da Montanha, lá no Evangelho de Mateus, Jesus disse, bem-aventurados os pobres, né? E embora ele está falando dos pobres em espíritos, né? Mas aí, em todo o Evangelho, ele vai falar da categoria dos pobres, dos sofredores mesmo, porque deles vai ser o reino do céu. E a tragédia é que isso é uma forma terrível de controle social, né? Porque quem era pobre mesmo e tinha que continuar trabalhando para as classes dominantes. Não, e nesse sentido, o próprio Jesus não se salvaria. Porque nasceu pobremente, viveu pobremente e morreu pobremente, né? Então, ele próprio gera um contraste a isso aí. Então, veja que é uma loucura esse negócio aí, né? Você vê o erro, o problema que é você pegar um livro e entendê-lo errado. E divulgar uma ideia do seu entendimento, da sua interpretação. Isso é em relação a livros de autores cristãos, teólogos, de filósofos, de textos bíblicos. Não é? Veja que de textos mal interpretados na história da filosofia surgem regimes totalitários, né? Surgem autoritarismo. É uma loucura isso aí. Diz, Jéssica. E ele também entendeu errado o que São Tomás falou sobre os méritos, não é? Porque, por exemplo, eles acham que as obras não valem de nada, não servem para nada, porque quando São Tomás ele fala do valor meritório das nossas boas obras, não quer dizer que por nós mesmos, pelas nossas obras, a gente seria salvo, mas é que Cristo, ele mereceu por nós e ele fez com que a gente merecesse a graça de merecer também. Mas essa questão também eles entenderam totalmente errado, né? Aliás, Calvino entendeu errado.
É porque é aquele problema, né? O protestantismo ele é um acúmulo de erros. O protestantismo começa errado, né? E uma coisa que começou errada é difícil dar certo, né? Então o protestantismo ele começa errado, acumula um monte de erros no começo e isso vai perpassando aí para gerações futuras. E hoje está isso que você vê aí, né? Um montão de igrejas, mais de 40 mil igrejas diferentes, denominações, cada uma com um pensamento diferente, com interpretação julgando ser a verdadeira, a correta, e tá essa loucura que está aí. Veja que tudo isso, né, esse erro todo que nós vemos hoje nos diversos ramos protestantes está na sua origem. Né, porque as motivações de Lutero para romper com a igreja eram motivações muito erradas, muito deturpadas mesmo. Uma coisa que não se fala muito quando se fala da reforma protestante, dessa revolução luterana, não se fala muito do problema sexual que Lutero tinha. Que foi esse o maior dos problemas de Lutero, foi a questão da sexualidade. Não foi negócio de indulgência. Esse negócio de indulgência tudo besteira, não foi nada disso. Porque Lutero protestava contra as indulgências, que às vezes você vê isso escrito, né, em livros de história por aí. Ele protestava contra as indulgências, a vinda da indulgência, não sei o que, né, contra a luxúria. Nada disso é verdade. O principal motivo de Lutero romper com a Igreja Católica, né, foi um problema sexual. Porque Lutero tinha uma libido sexual muito alta, não é? Daqueles assim que se não segurar a pessoa vira tarado. E ele tinha sido padre, né? Tinha feito voto de castidade. Imagina um tarado viver na castidade. É um problema. Um problema de repressão desgraçado isso aí. Aí o que acontece foi isso, né? Então ele não conseguia viver e ficava naquela crise de consciência, querendo pecar sem poder pecar, e aquela loucura toda. Né? E aí começou a interpretar uns textos bíblicos dizendo, olha, a pessoa pode fazer o que for, né? O que vai lhe salvar é a sua fé. Então o homem ele vive pela sua fé, o justo vive pela sua fé, não é pelas obras, não é fazendo penitência, não é nada disso, é pela sua fé. Ainda que você peque fortemente, você creia mais fortemente ainda que você vai ser salvo. E isso para ele foi um consolo, né? Quando ele começou a dar essa interpretação e acreditar nela, ele disse, pronto, então ainda que eu peque, o negócio é eu creio mais firmemente ainda, né, em dobro, que aí está resolvida a minha vida. Né? E pronto, daí surge a reforma protestante, né, de um problema sexual. Você vê que uma sexualidade mais resolvida rompeu com a cristandade. Né? Uma sexualidade mais resolvida rompe com a cristandade, derruba um império, derruba um reino. É assim, viu? Você vê que a República do Brasil também nasce com problemas sexuais ali, viu? Do Marechal Deodoro, um caso amoroso mal resolvido dele lá, né? E qualquer dia, quando processa essa história, eu sei que, né, o Marechal também, por causa de problema amoroso lá, né, a mulher rejeitou ele, aí inventaram uma história que ele ia ficar com um barão, e esse barão o imperador ia botar para ser o chefe dele. Ele disse, não, negativo, eu já perdi a mulher por mim, ele vai ser meu chefe, negativo. Então, ou você assina a República aqui, ou então o cara vai ser seu chefe. Aí inventaram um boato, ele acreditou e assinasse a República Federativa do Brasil. Né? Freud explica isso aí, viu? Enfim, o outro queria se divorciar, criou uma igreja própria, né? Exatamente, é isso, né? Ele é uma igreja onde ele possa ficar com a mulher que ele queria. Olha, sexualidade é um negócio sério. Sexualidade ou leva você pro céu, ou, né, desgraça você no inferno. Até então, Cleibson, o que eu conhecia, até eu nem sabia que essa questão da sexualidade entrou, e assim, eu sabia que ela tinha entrado, mas por conta do imperador da época, né, que ele já era casado e queria casar novamente. E aí, através disso, ele também apoiou Lutero na loucura dele a viver essa parte do protestantismo, de protestar contra a palavra, né? Aí você vê que esse negócio foi tão sério que aí Lutero arrumou uma mulher lá que era uma freira que também saiu do convento, que também estava assim meio perturbada com esse negócio. Foi, ele casou com ela, não foi? Casou com essa freira. E eu sei que de uma tacada só foram 6 filhos, viu? Pra você ter ideia de como o negócio estava reprimido. Uma loucura isso aí, né? Enfim. Então é isso, né, gente? Então veja. Só era deixar o hábito e ter casado. Não precisava fazer essa bagunça toda, né? Porque o que Martin Lutero fez deu abertura a todos esses protestos de todas essas igrejas. Porque todos
que protestaram a igreja que estavam em abrir uma nova igreja, foi se esperado nele. Entende? É por isso que hoje a gente olha, em cada esquina a gente vê uma igreja, a gente vê uma congregação, ou seja, o que for, mas a Igreja Católica continua sendo a mesma igreja até hoje, mas eles é um É verdade. do outro. Pois é, então vejam que o... E, Diz, Fabiana. e o interessante é que, assim, né, para que uma igreja protestante ela comece a surgir, é só entrar justamente na discordância de algo que é ali dentro daquela assembleia eu não gostei. Ah, então eu já tenho minha interpretação e aí discorde, vai fundar a sua. Por isso que em cada esquina a gente realmente encontra uma. Pois E é impressionante, assim, hoje o que a falta de conhecimento leva a humanidade a fazer, né? Porque tudo isso é falta de conhecimento. Ou eu tiro por textos pequenos. Às vezes a gente está em grupos, né, de catequese, e aí eu coloco alguma mensagem, na mesma hora entra a pergunta, e que hora é? Só que a resposta já está lá, é só ler. Olha, e aonde é? A resposta já está lá, é só ler. Só que muitas vezes eles não se dão nem o trabalho de entrar em união, né, com aquele texto que está sendo passado, e é mais fácil alguém me dizer, que é justamente isso que acontece. Ah, isso aqui eu estou discordando porque alguém me disse que não era assim. E nem sequer procura saber como realmente é para poder dizer, olha, isso aqui é realmente sim ou não. Pois é, muitos problemas isso aí. Então, claro, a reforma protestante, depois a isso vai se somar a outros problemas, né? Algumas questões doutrinárias, daí vão se desenvolver e tal, 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 tal. Mas o negócio primitivo mesmo é isso aí, é problema de sexualidade, viu? Depois é que isso vai se desdobrar em formas teológicas, né? Em formas doutrinárias, que é o que o pessoal geralmente foca, são as coisas doutrinárias, as 95 teses, o protesto contra o Papa, contra as indulgências, isso é coisa secundária ou terciária. O primário é isso aqui, entende, gente? Então é por isso que a gente, né, sempre diz, né? Rapaz, tem que viver direitinho a sexualidade, porque senão Inclusive, professor, você falando isso, faz muito tempo, eu assisti um filme justamente de Lutero, e batia justamente nessa questão aí, da sexualidade dele. Batia justamente nisso que o senhor está falando. E olha que era um filme, né? E filme geralmente dá uma mascarada, dá eu acho que talvez, Henrique, o filme que você tenha assistido é um que foi feito pelos próprios luteranos, que eles colocam o Lutero até como uma figura assim meio heróica, né? Meio aquele cara revolucionário que viu muito erro e se levantou, se insurgiu, né, contra. Ali é de produção luterana, né? Então eles, na verdade, ali também deturpam a figura do Martinho Lutero, né? Não mostra ainda a verdadeira face, embora isso apareça, nessa questão da sexualidade dele, isso também aparece, né? Então é isso, né? Uma das bases fundamentais, né, que está na Reforma Protestante é essa questão da sexualidade. E também porque aí veja, antes disso tava o quê? Tava o fato de o Lutero ele ter ido ser padre sem vocação. Porque ele foi ser padre por causa de uma promessa, né? Porque ele tinha sofrido um acidente com um raio, caiu perto dele, aí ele ficou muito tempo acamado, né? Doente, e aí ele prometeu, fez uma promessa a Nossa Senhora. Olha que promessa desgraçada e sem jeito, né? Como diz né, o nosso Chico. Aí ele fez essa promessa, aí disse, olha, se eu sobreviver eu vou ser padre, eu vou me consagrar no monastério. Aí o infeliz sobreviveu e foi ser padre, por essa promessa desgraçada e sem jeito, pronto. Aí um homem sem vocação nenhuma, né, com a sexualidade reprimida, né, aquela loucura toda, com a libido sexual altíssima, ser padre. Pronto, aí tinha que estar nisso mesmo, né? Enfim. Então, gente, olha, o Agostinho... Você vai falar, Fabiana, ainda? Fala. Não. Pode Tá. continuar. Então, veja, o Agostinho, né, Santo Agostinho, ele é um homem que tem uma influência muito grande no mundo todo, até hoje, só que muita gente acaba entendendo errado as ideias dele e dando interpretações também erradas, né? Você vê que muita gente do meio protestante gosta de ler Santo Agostinho, porque realmente é um autor muito bom de ler.
É um autor muito bom de ler. E, tipo, esse livro As Confissões, né, que eu já mostrei para vocês, é um dos melhores livros do mundo para você ler. Essas são as Confissões. É um dos melhores livros, viu, gente? Isso aqui é uma coisa realmente maravilhosa. As Confissões. Isso aqui é um livro realmente incrível. É um dos livros mais traduzidos no mundo, são as Confissões de Santo Agostinho. Pra você ter ideia da noção que é, né? Em torno disso aí. Agora, quando não se tem uma sensatez que o próprio Agostinho tinha, aí você começa a trair, né, o próprio Agostinho, que não entendia muita coisa que a pessoa está querendo ali entender e colocar nele. Né? Esse é o problema. Mas o Agostinho era um homem muito sensato e estava em busca da verdade, coisa que esse pessoal que faz essa interpretação errada não estava. Então, hoje em dia, no meio protestante, sobretudo assim, um protestantismo mais tradicional. Quando eu falo protestantismo mais tradicional, esse é assim mais antigo, que já tem 200 anos, 300 anos, né? Esse pessoal gosta muito de ler Santo Agostinho. Essas igrejas que são menos pentecostais, né? E as menos pentecostais são essas que não fazem muita zoada, viu, gente? Essas que fazem muita zoada, assim, que botam a caixa de som na frente, assim, né, para o vizinho escutar e todo mundo for passando na rua. Aquela dali é a pentecostal, aquela dali é da zoada, aquela dali não estuda nada, não lê nada, nem ninguém. Aí já aquelas que são mais calmas, né, mas o culto é mais tranquilo, tá? Você nem escuta direito, essas são as mais tradicionais. Aí essas geralmente o pessoal tem um apreço por Agostinho, gostam de ler, tipo o pessoal da Batista tradicional, da Presbiteriana tradicional gostam de ler, as reformadas não, mas essas outras eles gostam de ler muito. Eu até já vi, né, pastores dando curso para outros pastores sobre as confissões de Santo Agostinho, né? Uma vez eu vi um curso de um grupo de pastores da Igreja Batista, um dizendo assim, olha, rapaz, eu só não vou dizer que Santo Agostinho é maior do que Paulo, porque aí também eu já posso ser disciplinado pela igreja, né? Mas Agostinho realmente é um gigante, né? Aí ele disse, às vezes até me acusam de ser devoto de Santo Agostinho, às vezes eu desconfio que eu seja de verdade, né? Eu gosto muito, né? E não sei como não entrou nos escritos bíblicos, o livro de Santo Agostinho, enfim. Então o pessoal tem um apreço muito grande, né, por Agostinho, esse pessoal mais tradicional que, né, gosta de ler e tal, enfim. Bom, quem é que vai falar primeiro? Vocês levantaram aí a mão. Fala, André. Vou falar logo, professor. Eu acho que assim, uma coisa que eu acho fantástico em Agostinho, você veja, toda essa sua e a colocação de todo mundo aqui gira em torno da pergunta que o senhor fez no começo. Deus precisava da matéria ou não precisava da matéria, né? E o brilhantismo que eu acho assim dele, né, que foge à regra de todos, é que veja quando você olha para o mal, né? O mal é simplesmente o afastamento do bem, né? Ou seja, o mal não é matéria. E aí quando você compara com as outras religiões do mundo, todas elas têm problemas em relação a isso, que não existe um Deus criador, que não existe a matéria, que a matéria ela é cíclica, que a pessoa tem uma interdependência com a racionalidade. Então, todas elas têm problemas centrais nas suas concepções, né? E Agostinho, de uma forma muito brilhante e reveladora, traz para a gente uma simplicidade fenomenal. Assim, como eu disse a você, né, na aula passada, foi a minha conversão na racionalidade dele. E ele me derrubou. Ele me derrubou. Porque eu sou um cara racional, eu não sou um cara místico. Eu não sou esse cara. Mas ele veio na minha racionalidade, ele me botou na lona, bicho. Porque eu disse assim, a verdade existe e é essa, cara. Não tem outra. Não tem outra. Porque se eu só fosse o cara, eu escrever, ia contradizer, mas não existe. Eu ali me prostrei de joelho. Amém. Diz aí, Felipe. O presbiterianismo tem base calvinista, né? Isso, diretamente. Diretamente. É uma derivação direta. Fabiana, você ia falar, Fabiana? Não. É porque quando eu pedi a palavra naquele momento, ele ficou aí. A mãozinha aí. E aí eu. Isso, eu não sou tão tecnológica assim, aí eu não sei tirar. Tem uma mãozinha aí embaixo, perto do botão que desliga, que a pessoa pode clicar nela e ela. Deixa eu ver se eu consigo.
Bom, então, gente, então veja, Santo Agostinho, ele vai construir uma filosofia antes de uma teologia, viu, gente? O Agostinho, ele é um filósofo antes mesmo de ser um grande teólogo, antes mesmo de ser um padre da igreja, ser um doutor da igreja, ele é um filósofo, né? E inclusive assim, a grandeza de Santo Agostinho não é porque ele foi santo canonizado. A grandeza dele é primeiramente porque ele foi um grande intelectual. Né? Porque ainda que Agostinho não fosse Santo Agostinho, seria Agostinho o filósofo, né? Porque o nível metafísico, né, de especulação filosófica, de racionalidade, era um negócio gigantesco, né? Um negócio realmente fenomenal. Né? Agostinho é uma das grandes colunas do pensamento universal, né? Da busca, né? Do porquê, do ser das coisas. Né? E um dos grandes metafísicos da história, né, é Santo Agostinho de Hipona. Aí veja, Agostinho, né, ele vai na sua busca filosófica, né, na sua busca do conhecimento da verdade, porque ele parte do princípio que tem que haver verdade. Né? Porque se há verdades cotidianas no dia a dia, né, se há verdades que a gente identifica, não, isso aqui é verdade, não, aquilo ali não é verdade não, viu? Então se a gente consegue dizer que há verdades ou não verdades no dia a dia, isso aponta para uma realidade, há uma verdade suprema. Porque só pode haver verdades menores se há uma verdade maior. Até porque a verdade ela é gradativa. Né? Então tem que ter uma verdade em grau máximo. Né? Se há uma verdade em grau mínimo, então há também uma verdade em grau máximo. E era isso que angustiava Agostinho. Qual é essa verdade em grau máximo? Né? E na sua busca, né, filosófica, ele confessa aqui nas Confissões, né, que encontrou essa verdade em grau máximo na Igreja Católica. Ele usa o termo Igreja Católica. Né? Ele encontrou a verdade em grau máximo, a verdade suprema na Igreja Católica. E ele vai pensar, né, que essa verdade, né, suprema, que ele também chamava de bem, né, o bem, o sumo bem, né, que há entre verdade e o bem há uma identificação. Então a verdade com V maiúsculo, a verdade suprema, ela na verdade não é uma ideia universal. Essa verdade ela é o próprio Cristo. É o próprio Logos de Deus, é o próprio Logos divino. O Cristo é a verdade universal de tudo. Por quem tudo foi criado. Né? Por ele e para ele. Ele é a grande verdade universal. E essa vai ser a grande descoberta de Agostinho na vida dele, né? na especulação filosófica dele. É que a verdade que está na Igreja Católica não é um conjunto doutrinário. Porque ele vai pensar assim, o cristianismo não é um conjunto doutrinário como as outras religiões. Isso aqui é uma coisa muito interessante, viu, gente? Olha, e séria, né? E que a gente precisa entender isso muito bem do que é a fé cristã, viu? O cristianismo, Agostinho, ele percebe isso, né? É uma sacada realmente fenomenal. O cristianismo não é um conjunto de doutrinas. Não é um conjunto de proposições racionais, filosóficas, teológicas. Não é. Isso depois surge, né, como desdobramento. Mas o cristianismo, na verdade, ele é o encontro com a verdade suprema de tudo, que é o Cristo. E o cristianismo é um encontro com uma pessoa. O cristianismo ele é uma pessoa, é o próprio Cristo. O cristianismo puro mesmo é um encontro com Cristo. Não é um encontro doutrinário, não é um encontro teórico, não é um encontro com um livro histórico, sagrado. Não é isto. É um encontro com uma pessoa viva e ressuscitada. Uma pessoa que morreu e que ressuscitou. Pronto, o cristianismo puro é isto. E isso é que dá sentido a tudo. O resto é só desdobramento. Então, até a doutrina teológica que vai surgir disso aí é um desdobramento desse encontro supremo. Que é esse encontro supremo, né, como o André falava, é esse encontro que é capaz de mudar a vida de um ser humano. Que você está numa direção de vida, você encontra com Cristo e de repente você... Bicho, dá mais não para ir por aqui, vou voltar 180 graus ao contrário. E você toma uma direção totalmente nova na sua vida. Pronto, isso é o cristianismo. É quando você muda totalmente a direção da sua vida, que é o que se chama em grego de metanoia. Você já deve ter estudado essa palavra, metanoia. Metanoia, que é o que vai traduzir para conversão. Metanoia etimologicamente é mudar a mentalidade. Eu pensava assim, agora vou pensar assim. Só que isso não é um pensar teórico, racional. Isso na verdade é como o pensar no sentido bíblico, é o pensar com o coração.
Não é um pensar com a razão, porque no sentido bíblico, né, teológico, tem esse duplo sentido do pensar. Tem um pensar intelectivo, que é esse pensar que a gente pensa nas coisas mesmo, e tem um pensar mais profundo, que é o pensar com o coração. Porque o coração, é no coração onde se pensa as coisas mais profundas do ser do homem. Aí o Agostinho diz que na verdade a conversão, a verdadeira conversão é quando você pensa, quando você muda esse pensamento no seu coração. Então, se o seu coração andava numa direção, ele agora vai andar num grau totalmente oposto. Isto é a conversão. Aí veja que nesse sentido é uma coisa que envolve o ser do ser humano. Não envolve simplesmente as ideias dele. Não é eu começar agora a acreditar em tal conjunto de ideias doutrinárias. Porque se assim fosse, né, o cristianismo equivaleria a qualquer outra religião. Porque todas elas são conjuntos de doutrinas. E muitas delas têm livros sagrados. Mas o cristianismo não é isso. O cristianismo sem um conjunto de ideias, sem livro sagrado, ainda assim é o cristianismo. É por isso que nesse sentido o cristianismo não é a religião do livro, como geralmente se coloca, né? E se colocam pelo menos 3 as religiões do livro. O islamismo, né? o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. São as 3 religiões do livro, porque todas elas têm livros sagrados. Mas na verdade o cristianismo não é uma religião do livro. Porque o cristianismo ele não se organiza por causa e em torno de um livro. É mais do que isso. O cristianismo é a religião da palavra. E aí percebam a diferença, viu, gente? O cristianismo não é a religião do livro, é a religião da palavra. Certo? Da palavra. E a palavra, ela não é o livro. Deixa eu pegar aqui. A palavra, ela não é o livro. Certo, gente? A palavra, ela não é o livro. O livro contém a palavra. Mas a palavra de Deus não é a Bíblia. A palavra de Deus, ela está na Bíblia. E o que é então a palavra de Deus? Aí lá em João, no Evangelho segundo João, capítulo 1, no versículo 1, São João diz claramente o que é a palavra. Ele diz assim, olha, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. E lá no 14, né? E a palavra se fez carne e habitou entre nós. Logo, a palavra ela é uma pessoa, gente. A palavra de Deus é Cristo. Cristo é a palavra de Deus. E esta palavra está contida nos livros bíblicos, como também está contida na tradição, como também está contida na experiência da igreja, na tradição da igreja. Entende? Então veja que é algo muito mais profundo. Né? Veja que a conversão ao cristianismo, ela não é uma conversão intelectiva, não é uma conversão a um conjunto de ideias. É uma conversão a uma pessoa viva e ressuscitada. Isto é o cristianismo puro. O resto é só desdobramento. O interessante, Cleibson, é que eu assisti, já tem um tempinho. Depois, se eu conseguir encontrar, eu coloco lá no grupo. Uma evangélica que se converteu, né, ao cristianismo, e ela justamente enfatiza isso aí. E ela diz assim, que ela se converteu porque ela sempre buscou o Cristo. E quando ela começou a trilhar os passos, ela entendeu que essa palavra, porque até então ela só conhecia o livro, ela não conhecia a palavra. E quando ela entendeu que essa palavra era uma pessoa, e essa pessoa estava viva na Eucaristia, e lá era ela que queria, então ela disse, ligou para o esposo, que o esposo era católico, ela disse a ele, você pode e deve ir ao encontro da palavra, porque você pode, e eu que quero não posso. Então, assim, isso é muito forte, quando alguém vem entender que a palavra é uma pessoa, que ela está ali, diante de nós, todo o tempo, se fazendo presente em nossas vidas, e muitas vezes as pessoas não dão a verdadeira, o verdadeiro, como é que chama? Amor, né? Isso. Então, vejam, e se o cristianismo, gente, ele fosse uma religião do livro e um conjunto de ideias, você acha mesmo que os mártires iam querer dar a vida por esse negócio? Você acha mesmo que a pessoa ia querer dar a vida, né, violentamente, perder sua vida apenas por um conjunto de ideias? Não. O pessoal perdia a vida assim com todo o gosto, com toda a felicidade, cantando louvores a Cristo,
Porque não era uma ideia de Cristo, não era uma ideia do Salvador, não, era o próprio Salvador. Então a grande motivação dos mártires é porque o Salvador estava vivo, não era uma ideia. Não é apenas que disseram que ele estava vivo, ele estava vivo de verdade. Então, diante disso aí, os caras já vão a vida assim na maior das alegrias, que era o que impressionava os pagãos. Você vê que na época da perseguição romana, quando você colocava os cristãos nas arenas, né, ali de Roma, né, naquelas arquibancadas, tipo no Coliseu ou outros anfiteatros, quando os pagãos iam assistir, que era um espetáculo, colocar cristão para ser morto por leões ali, né, sendo devorado vivo, para os pagãos era um espetáculo aquilo ali, né, era um teatro, era uma diversão. Só que o que impressionava mesmo os pagãos romanos e também os imperadores que assistiram, né, essas situações, era que os cristãos eles iam felizes e cantando louvores a Cristo. Aí eles diziam, né, tipo o imperador Nero e outros diziam, sabe como é que pode esses homens eles sabem que vão ser devorados vivos, né, por leões, violentamente eles vão ser devorados, e o pessoal está sereno, está cantando louvores, não é, esse tal de Jesus de Nazaré. Como é que pode isso, né? Como é que eles conseguem tanta paz diante de uma violência iminente? Mas isso é por um motivo muito simples, né? Porque na verdade eles não acreditavam numa ideia do Salvador e nem tinham dado a vida a uma ideia. Eles tinham dado a vida ao próprio Salvador, que estava ressuscitado de verdade. Pronto. Então não tinha quem o fizesse retroceder, não tinha quem os fizesse negar, voltar atrás. Negativo, a gente vai com ele. E outra, né, como até diz São Paulo lá na carta aos Filipenses, capítulo 1, eu vou e eu quero ir logo para estar com Cristo. Eu quero ir depressa, que é melhor estar com Cristo, né? Eu só estou aqui ainda por causa de vocês, mas por mim eu já tinha logo ido para estar com Cristo. Então os mártires tinham isso, né? Eu quero logo partir para estar com Cristo, né? Santo Inácio de Antioquia mesmo, ele diz isso, né? Na carta aos Romanos, que a gente já leu uns trechinhos. Eu quero que os leões me devorem logo, que eu quero logo estar com o meu Senhor e pronto, é só o que eu quero da minha vida. E se os leões não quererem me devorar, eu vou lá e vou, né, implorar que eles me devorem, que eu quero logo estar com Cristo. Porque é a certeza do ressuscitado. Que essa é a grandeza da fé dos grandes homens e mulheres de Deus ao longo da história. Entende? Que esta fé é aquela de que diz, né, o Salmo 137, né, aqueles que confiam no Senhor, né, eles são inabaláveis como o monte de Sião. Pronto, é este tipo de fé. Diz, André. Está sem som. Eu me fiz essa pergunta, sabe? Tipo assim, a impressão que eu tinha, né? Poxa, a gente precisa de um Salvador, a gente precisa de vida eterna, a gente precisa, o ser humano precisa vencer a morte. Eu fiz essas perguntas para mim mesmo. E aí, você quando volta para Santo Agostinho, e pode passear pelos filósofos gregos e etc e tal, tantos outros aí, questionar essas dimensões cristã ou bíblica, o ser humano parte de um princípio que foi o que aconteceu com o Santo Agostinho. Pelo menos eu tive essa impressão, né? Que a gente tem uma inquietação. Mesmo que você queira negar que existe uma certa angústia nessa reflexão da gente. E Agostinho ele rasgou o coração naquele livro. Então, você, às vezes a gente guarda muito essa... Se você racionalizar muito a fé, tirar os mistérios, tirar tudo, você esvazia a religião. A gente está aqui na filosofia, então a gente precisa fazer esse exercício de tirar um pouco essa mística, esses mistérios, essa parte sobrenatural, e buscar a razão dentro dele. E quanto mais você vai buscando essa razão, e assim, eu acho que quando você lê Santo Agostinho Confissões, é um antes e depois, é fogo. É incrível mesmo, porque assim, você diz assim, pô, às vezes eu ficava pensando, mas por que esse questionamento? Eu preciso de Salvador, eu preciso vencer a morte, eu preciso da vida eterna. Por que o povo fica buscando isso? Qual é a minha necessidade disso? Isso. Perfeito, perfeito.
Só corrigindo, gente, Salmo 137 não, Salmo 125. Não é? Salmo 125. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião. Nada os pode abalar, porque serão firmes para sempre. É um salmo belíssimo, esse Salmo 125. Bom, a gente ainda tem muita coisa a dizer do Agostinho, viu, gente? Vamos só dar uma paradinha para tomar um café, para a gente tomar aquele gás, né, assim, né? A gente volta aqui com gosto de gás mesmo, viu? Então até já já.